Dando continuidade à parte de aprofundamento da Fundação Carlos Chagas, nós estamos resolvendo questões, várias situações, maneiras diferentes de resolver. Você vai observar, veja com carinho cada resolução. Hoje nós estamos com a questão de número 96, que diz assim: dos funcionários concursados lotados em certa repartição pública, sabe-se que a razão entre o número de homens e de mulheres nessa ordem é de 1,20. Se 88% dos funcionários dessa repartição são concursados, então, relativamente ao total de funcionários, a porcentagem de funcionários concursados do sexo, aí ele fala masculino e feminino. Lembre, o nosso blá 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 aqui está relacionado com os funcionários concursados, tá certo? Ó, dos funcionários concursados, lotados em certa repartição pública, sabe que a razão entre o número de homens, lembre, homens e de mulheres, concursado, é na ordem de 1,20. Se 88% dos funcionários dessa repartição são concursados, então, relativamente ao total, certo, de funcionários, aqui todos os funcionários, a porcentagem de funcionário concursado do sexo, pronto. Então, vamos imaginar. Então, todos os funcionários, a melhor maneira, todos os funcionários, eu imagino que seja 100. A melhor dica, todos os funcionários, eu imagino que seja 100. Eu tenho que a razão, olha lá, acompanhe seu material, a razão de homem para mulheres é a razão de 1,20. Pronto. Implica que homem mais mulheres dá 88%. Então eu boto só 88. É como se eu tivesse 88 funcionários. Então nós temos aqui simplesmente como se fosse um sistemazinho. Tá certo? Bem simples, bem prático, tá certo? Então eu posso, lembrem, quando eu encontrar, resolvendo essa questão, quando eu encontrar a quantidade de homem, a quantidade de mulher, eu posso imaginar na realidade que está relacionado com quem? Com a ideia de 100%, tá certo? Então está relacionado com a ideia de 100%. Então é 100. Se eu encontrar 80 funcionários, homens, 80%. Se eu encontrar 60 mulheres, 60%. Então, bem simples. Se eu simplificar um pouquinho, né, essa decisão é sua, se você dizer que homem sobre mulheres, eu tenho aqui, posso botar 12 sobre 10. Sem problema nenhum, tá certo? É como se eu esquecesse esse zero, não tem influência nenhuma, fica 1,2. Se eu simplificar um pouco por 2 e simplificar por 2, eu tenho a razão que seja 6/5. Dessa relação aqui, eu tenho que 5 homens, 5 homens é igual a 6 mulheres. 5 homens é igual a 6 mulheres. Ora, para substituir aqui, eu simplesmente, o que eu faço? Aquela tecnazinha, eu posso tirar o valor de homem aqui, substituir aqui, eu posso tirar o valor de mulheres, eu poderia ter feito, trabalho com percentual, com decimal, mas a melhor maneira é só imaginar isso aqui, multiplicar, lembre, multiplicar por 5 ou multiplicar isso aqui por quem? Por 6, para aparecer isso aqui. Então, se eu multiplicar, tá certo? Por, vou multiplicar toda essa expressão. Então, se eu multiplicar toda essa expressão por 6, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 6 homens mais 6 mulheres é igual a 88 vezes 6. Evitamos fazer essas contas, porque depois eu tenho que dividir. Então, multiplicar e depois dividir, vou perder tempo. Ora, no lugar de 6, no lugar de 6 mulheres,
que eu devo fazer? Ó, no lugar de 6 mulheres, eu devo colocar, na realidade, o quê? 5 homens. 6 mulheres são 5 homens. Então, 5 homens. Isso é 88 vezes 6. Somando isso aqui, primeiro membro, nós vamos ter 11. Vamos ter 11 homens é igual a 8 vezes 6. 88 vezes 6. Então, eu passo dividindo. Então, a quantidade de homens é, na realidade, quem? Eu tenho 88 vezes 6 dividido, passando dividindo, por 11. Simplificando isso aqui, ó, ficou bem mais simples, isso aqui é 8. Então, implica que quantidade de homens é 48. Ora, mas a soma, agora vamos descobrir a quantidade de mulheres. A soma não é igual, ó, homem mais mulheres não é 88? Então, se eu tenho que homem é 48, as mulheres são, na realidade, o quê? 40. 40 mais 48 é a minha resposta, que é a quantidade 88. Tá certo? Então, agora vem o que me interessa. Se eu der uma lidazinha, então vamos ver aqui. Pelas informações que eu tenho no enunciado da questão, eu estou falando de 100 pessoas. 88 são concursados. Então, desses concursados, homens são 48, mulheres são 40. Como eu estou relacionado a 100%, então implica que eu tenho o homem é 48% e as mulheres são 40%. Tá certo? Então, vamos ver aqui as opções. Ele diz, o item A, feminino, tá aqui, ó. Feminino é maior do que 42, tá errado. Tá certo? Olha, em relação ao todo, em relação ao 100. Feminino, quer dizer, as mulheres é maior do que 42, tá errado. Tá certo? Lembre dos concursados, ele está falando dos concursados em relação ao todo, que é 100. Masculino está compreendido entre 45 e 52, tá aqui, ó. Masculino está compreendido entre 45 e 52. Então, eu posso, sem dificuldade nenhuma, voltar para a questão e dizer que o item correto é o item B de bola. B de bola. Bem simples. Olha, por que a ideia de você trabalhar com 100? Porque na hora que você encontrar qualquer valor, é só colocar o percentual. Tá certo? Se eu tiver, olha, eu encontrei 48 concursados, homens 48 e mulher 40. Então, na realidade, do todo dos 100 funcionários, na minha imaginação, 48% são homens e 40% são mulheres. Essa foi a questão de número 96. Ok? Então, agora vamos à resolução da questão de número 97. Veja aqui. É importante ler com muita atenção a questão em si. Pegar dados. Com experiência, na hora que você terminar de ler, você já tem uma ideia. Todos os dados já estão catalogados. Vamos lá. Considere que do custo de produção de determinado produto, lembre disso. Uma empresa gasta 25% de mão de obra. Então, eu posso logo lembrar que mão de obra, certo? Ele gasta 25%. E 75% com matéria-prima. Então, implica que matéria-prima, o nosso amigo vai gastar o outro restante, 75%. Pronto. Se o gasto com a mão de obra subiu 10%, preste atenção, olha aqui. Mão de obra subiu 10% e da matéria-prima subiu 6%. O que foi que aconteceu com o custo da produção? Com o custo do produto? Então, veja comigo aqui. Tá certo? Então, pegue aí, acompanhe os dados da questão. Então, eu tenho, ó, a minha mão de obra, ela me custa R$25. A minha matéria-prima
a minha matéria-prima, ela custa R$ 75. Lembre, só para lembrar, reforçando, que o todo para mim representa 100. Pronto. É como se a produção eu gastar R$ 100. 25 com mão de obra e 75 com matéria-prima. Pronto, é assim que você tem que imaginar, como se o todo fosse 100. Porque tudo que eu encontrar está relacionado com 100%. Então vamos ver aqui. Foi o que aconteceu, tá certo? Isso aqui teve um aumento, tá certo? De 10%. Ora, 10% de 25, sem conta nenhuma, simplificando mesmo, na realidade você tem 2,50. Então implica que a nossa mão de obra agora vai me custar, somando esses dois, vai me custar 27. Vai me custar R$27,50. Pronto. Falando de dinheiro, pronto. Agora vamos ver o que vai acontecer com o nosso amigo aqui, certo? A matéria-prima. A matéria-prima ele diz que a matéria-prima vai diminuir com a mão de obra subiu 10%. E a matéria-prima baixou 6%. Então, baixou 6%. Se nós calcularmos 6% de 75, simplificando um pouco, né, fazendo mais por simplificação, por 25 dá 3, por 25, 25 dá 3, por 25 dá 4. Dá 3 vezes 6, 18, dividido por 4. 18 dividido por 4 dá 4,5. Então, 4,50. Então, implica que isso aqui é 4,50. Certo? Então, nós temos 4,50. Então, lembre, R$ 75. Se eu tirar, isso aqui vai ser o quê? Vai ser retirado, não abaixou? Não diminuiu, então vai ser a diferença. Então, implica que a nossa matéria-prima vai nos custar 75, tirando 4,50. Tá certo? Então, vai dar R$ 70,50. Então, vai dar R$ 70,50. Então, vai dar R$ 70,50. Pronto. R$ 70,50. Ora, a mão de obra eu vou gastar R$ 27,50. Matéria-prima eu vou gastar R$ 70,50. Se eu juntar esses dois, para saber quanto é que eu vou gastar agora, se nós somarmos 27,50, certo? Com 70,50, nós vamos ter exatamente 0, 10, 8, 9. Então, na realidade, nós vamos, em termos de dinheiro, nós vamos gastar R$ 98. Pronto. Mas em termos percentuais, pronto. Em termos percentuais. Quando você fala em termos percentuais, você está falando de 100%. Então, eu tinha 100 e gastei, agora eu vou gastar 98. Então, agora vamos dar uma olhadazinha nas nossas opções. Ele disse, o custo do produto. Esse aqui é o custo agora. Esse aqui vai ser o novo custo. O custo do produto baixará de 2%. Pronto, era 100%. Então, isso aqui é 100%. Passa a ser quem? 98%. Então, o custo bastará 2%. Item correto, A de alegria. Olha, eu sempre alerto. A melhor ideia de trabalhar, quando você fala em percentual, quando ele não dá valores à quantidade, imagine 100, porque todo referencial. Aí você diz, tem razão, professor, é bem simplesinho, tá certo? Essa foi a questão de número 97. Então, vamos ver agora.
O que diz a questão de número 98? A questão número 98, tá certo? Ela diz o seguinte: considere as seguintes equivalências. Seguinte equivalências de preços, tá certo? Em reais. O de 2 cadernos equivale 30 lápis. O de 3 canetas equivale a 5 cadernos. Se 5 canetas custar R$40, quantos lápis poderiam ser comprados com R$32? Pronto. Então vamos entender agora, pegar os dados dessa questão. Então vamos lá. Pega o material e vamos acompanhar com o material. Você está dizendo que 2, presta atenção. Ele diz, equivalência que, reais, que de 2 cadernos, o preço de 2 cadernos, tá certo? Equivale a 30 lápis. Então equivale a 30 lápis. 2 cadernos equivale a 30 lápis. E de 3 canetas, 3 canetas equivale, tá certo, a 5 cadernos. A 5 cadernos. 5 cadernos. Certo? E ele diz também que 5 cadernos custa R$40. 5 cadernos, lembre, 5 cadernos. Então vamos lá, ele diz aqui, 5 cadernos, 5, aí ele diz 5 cadernos. Se 5 canetas, pronto, ele está falando de 5 canetas. Se 5 canetas, agora é canetas. Então, se 5 canetas, comprou o material, ele diz, se 5 canetas custam R$40, então isso aqui é R$40. Aí ele pergunta, quantos lápis poderiam ser comprados com R$32? Então, qual é o meu objetivo aqui? Descobrir o valor de quem? Do lápis. Se eu conseguir o valor do lápis, eu pego 32 e divido por esse valor. Aí eu tenho a quantidade de lápis. Então vamos começar simples. Vamos começar por onde? Por aqui. Então vamos começar por esse dado aqui. Certo? Então se eu tenho o preço do caderno, certo? Preço da caneta, isso aqui é caneta, CA é caneta. O preço da caneta é igual a 40 dividido por 5. Passa dividindo. Então uma caneta é exatamente, tá certo? R$8. Pronto. Uma caneta, na realidade, é R$8. Pronto. Sabendo o valor da caneta, certo? Sabendo o valor da caneta, venham para cá para determinar o valor de quem? De um caderno. Então, veja aqui, vamos substituir aqui, Substituindo aqui, eu tenho 3 canetas, certo? 3 canetas. Então, eu tenho 3 canetas é igual a 5 cadernos. Daqui, eu vou chegar à conclusão que 5 cadernos é igual a 5. 5 cadernos é igual a 3. 5 cadernos. 5 cadernos é igual a 3 canetas. Então, é 3 canetas, que é 8. Então, nós temos, na realidade, 5 cadernos é igual a 24. Então, implica um caderno vai ser 24 dividido por 5. Então, um caderno, ele vai pagar 24 dividido por 5, tá certo? Dá 4,8. Então, dá 4,80. Então, implica que um caderno é 4,80. Uma caneta é 8 e um caderno é 4,80. Tá certo? Agora eu preciso saber o valor de um lápis. Então, vamos, tá certo? Vamos lá para descobrir o valor de um lápis. Então, vamos substituir aqui. Então, eu tenho que 30 lápis, então vou usar isso aqui, 30 lápis é igual a 2 cadernos.
30 lápis é igual a 2 cadernos. Então, 30 lápis, então deixa eu organizar aqui. 30 lápis é igual a 2 cadernos. Então, você tem 30 lápis é igual a 2 cadernos. Então, vamos lá. 30 lápis é igual a 2. Quanto é que vale o preço de um caderno? O preço de um caderno é 4,8. Pronto. Então, implica que 30 lápis é igual a 2 vezes 8, 16, certo? 2 vezes 8, 16, 2 vezes 4, 8, 9. Então, dá 9,6. Então, implica que o lápis, o preço de um lápis é 9,6 dividido por 30. 9,6 dividido por 30. É uma continha simples que dá exatamente 0,32. Pronto. 0,32. Certo? 0,32. Pronto. 0,32. Mas o que eu quero não era... Era mais ou menos isso. Descobrir o valor de quem? De um lápis. Ora, descobrir o valor de um lápis implica o quê? Descobrir o valor de um lápis. Certo? Nós sabemos que eu tenho, certo? Lembre, eu tenho, a minha grana é, certo? A minha grana é R$32. A unidade do lápis, certo? É 0,32 centavos, a unidade do lápis. Então, a minha quantidade comprada, simplesmente eu divido 32 por 0,32. Tá certo? Igualando as casas decimais. Então, eu tenho, igualando as casas decimais. Então, eu tenho 3.200 dividido por 32. Então, eu compro, na realidade, 100 unidades. Pronto. Certo? Eu compro 100 unidades de lápis. Tá joia? Então, vamos ver agora o gabarito. Então, lembra, eu compro 100 unidades de lápis. Então, isso são contas que você pode fazer, certo? B de bola. Lembre, são contas que você pode fazer só dividindo. Divide. Mas aqui a gente tem que mostrar passo a passo para você amadurecer. Principalmente você que às vezes não tem muita dificuldade em matemática. Lembre, você é capaz de aprender, de fazer. Essa foi a questão 98. Então, vamos ver agora o que diz a questão de número 99, certo? Então, diz assim, essa questão de número 99. Vamos ler. Um furgão com capacidade para transporte de 1.500 quilos fez 3 viagens para transportar um lote de caixas, cada qual com o mesmo volume da primeira viagem. Ele levou 2/3 do total de caixas, na segunda levou 1/5 da quantidade transportada na primeira, na terceira, tá certo? Na terceira, as 72 caixas restantes. Considerando que ele poderia ter transportado todas as caixas do lote em uma única viagem, e assim o fizesse, ainda haveria espaço para transporte de mais de 265 caixas, do mesmo tipo. A massa de cada caixa em quilogramas era... A ideia de massa quer dizer o peso. Então, vamos ver aqui o que foi que aconteceu. Ó, nós temos um carrão, olha aqui, carrão da última geração, importado, tá certo? Pronto, um carrão. A capacidade dele é de 1.500 quilogramas. Pronto. Então, eu posso botar 1.500 quilos, tá certo? Eu tenho o seguinte, lembre, na primeira viagem, foi o que aconteceu na primeira viagem. Ele levou 2/3. Pronto. Na primeira viagem ele levou 2/3. Certo? Então, na primeira viagem,
o nosso amigo levou 2/3. Certo? 2/3. Aí ele diz, tá certo? Fez 3 viagens, levou 2/3 do total de caixa. Na segunda, levou 1/5, tá certo? Transportado na primeira viagem. Então, na segunda viagem, ele levou, presta atenção, ele levou 1/5 do que levou na primeira viagem. Na primeira viagem, levou 2/3. Então, 1/5 de quem? De 2/3. Que isso aqui vai dar 2 sobre quem? 15/2. Produto de fração. Multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. Na terceira viagem, ó, na terceira viagem, foi que aconteceu. O nosso amigo levou as 72 caixas restante. Então, ora, eu vou trabalhar essa questão na ideia de fração. Então, se eu somar o que aconteceu na primeira viagem, o que ele levou na primeira viagem, mais o que ele levou na segunda viagem, eu tenho isso aqui, que é 15. 15 por 3 dá 5, então dá 10, certo? Mais 15 por 15 dá 1, dá 3, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, 15 por 3 dá 5, dá 2, 10, tá certo? Mais 15 por 15 dá 1 vezes 2, 15 vezes 1 vezes 2, certo? Então, aqui nós temos 12 sobre 15/2. Se eu simplificar um pouquinho, ó, simplificar um pouquinho por 3, né? Se nós simplificarmos 12 15/2 por 3 dá 4, por 3 dá 5. Então, nas duas viagens ele levou 4/5. Ora, quem é que resta? Se ele levou 4/5, o que resta, na realidade, é quem? Resta, ó, 4/5, então resta quem? 1/5. Então, na realidade, esse 1/5 representa o quê? As 72 caixas. Então, 1/5 do total são 72 caixas. Então, eu posso dizer que 1/5 do total de caixas é igual a 72 caixas, né? Então, na realidade, o que que nós vamos fazer? 1/5. Então, nós temos o total de caixas, vai ser igual 2 vezes 5, 10. 2 vezes 5, 10, 6 vezes 5, 35, 36. Então, nosso amigo, na realidade, tinha 360 caixas. Mas se nós observarmos, tá certo? Se nós observarmos, ó, o total são 360 caixas, total. Mas se o caminhão, tá certo, levasse todos, ainda sobraria espaço para 265 caixas. Então, na realidade, o caminhão lotado seria mais 265 caixas. Então, o caminhão lotado seria 5, 12, tá certo? 5, 12, 6. Então, seria 625 caixas. Então, esses 625 caixas representam 1.500 quilogramas. Então, se eu quero saber o peso de cada caixa, é só pegar 1.500 e dividir por 625. Fazendo essa continha, dá 2,4 quilos. Pronto! 2,4 quilos. Está, a resposta está onde? No item C de coisa boa. É isso que nós queremos, exercitar com você. Eu lhe aguardo. Vamos em frente.